Já preparei aqui, o Pedro Batista não estará conosco também, que faz o bloco da América Latina, mas eu preparei um blocaço de América Latina e África para nós aqui. Temos 45 minutos até o Jonathan chegar. Eu tenho 4 temas aqui, ó. E o Júlio Menezes adiantou aqui, ó. Unidade latino-americana, outro tema fundamental. Lula na CELAC, encontro com a presidenta do México. Vai ter, tá, Júlio? Vai ter. Deixa eu só dar aqui o spoiler, ó. O Reinaldo Azevedo, da 247, falando da afirmação da integração latino-americana na CELAC. Cuba declarando o caráter socialista da revolução, tá, pessoal? Foi agora, nessa semana que é o aniversário deste ato histórico do Fidel Castro declarando o caráter socialista da revolução. E eu vou trazer um vídeo aqui por que Fidel levou 2 anos para declarar o caráter socialista da revolução. Vamos assistir junto. Tem um vídeo aqui que eu tô há horas para ver, ó, pessoal, há horas. Eu odeio a França, mas falo francês. É África, tá? Esse bloco aqui vai ser América Latina e África unidos. E para começar esse bloco, pessoal, aqui, ó, eu quero trazer os senegaleses, né, pessoal? Os senegaleses. Pô, eu acho que todo mundo viu o que aconteceu, né? Todo mundo viu o que aconteceu em São Paulo. A polícia do Tarcísio assassinando a queima-roupa um imigrante senegalês, trabalhadores senegaleses, né? Eu quero trazer esse vídeo aqui, quero repercutir com vocês. Acho que é dever nosso repercutir aqui no Mundo em Revista, né? Isso aqui é América Latina e África na veia, ó, na veia, esse protesto dos senegaleses contra o fascismo do senhor Tarcísio Freitas. Fascista nojento, ódio e nojo deste fascista, ódio e nojo, tá? Gilmar Lima chegando aqui de Salvador, ó, grande presença. Meu camarada Marco Silva, ABC Paulista, Partido Comunista Brasileiro presente, célula Jano Ribeiro, do ABC Paulista. Ó. O Celso aqui dizendo que a audiência está aumentando, que um like faz com que o vídeo seja oferecido para aproximadamente outras 10 pessoas. Então vamos castigar o dedo no like aí, ó, pessoal. Castiguem o dedo no like, ó. Carlos Ribeiro aqui de Porto Alegre, grande abraço. Quem mais chegou? Álvaro Soares aqui, ó, Manaus, Amazonas, está conosco. O Saraiva está aqui perguntando se o Bozo vai ser preso ou vai fugir antes, é isso? Não sei. Tarcísio é muito pior que o Bozo, concordo. E os senegaleses concordam também. Desta segunda-feira, as ruas do centro de São Paulo ecoaram um grito único. Justiça! 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 Foram centenas de pessoas que saíram da Praça da República exigindo justiça para o senegalês Nguyen Mbaye, mais uma vítima da polícia militar. Em um misto de revolta e comoção, os manifestantes, a maioria senegaleses, vestiam camisetas estampadas com o rosto de Mbaye, vendedor ambulante agredido e assassinado por policiais militares na tarde de sexta-feira, 11 de abril, na região do Brás, na capital paulista. A senegalesa Soda Diop, conhecida como Mama, trabalha há quase 2 décadas prestando apoio a imigrantes recém-chegados na capital. Se ela levar na pressa, eu cuido, levar comida. Se ele tivesse sido preso, eu cuidaria, levaria comida. Se tivesse com o pé quebrado, eu poderia levar comida no hospital. Mas o policial matou. Eles não têm o direito de matar. Eles têm toda a possibilidade de nos deixar viver. O comerciante senegalês Paco reforça a falta que Mbaye fará à família. É um cara muito legal. Conheci ele 10 anos, mas ele é muito legal. Desde que cheguei no Brasil, conheci ele. Porque está difícil lá. Ele é o filho único do pai dele. Só tem uma irmã pequenininha. Ele estava cuidando do caso tudo, entendeu? Aí vai faltar muito. Antes de ser morto com um tiro no peito, Nguyen Mbaye teve suas mercadorias apreendidas e foi espancado pelos agentes. A vereadora Luana Alves ressalta que o crime contra o senegalês é consequência das operações delegadas, que funcionam como convênios entre a prefeitura e o governo do estado de São Paulo, permitindo que agentes da PM
reforcem o policiamento na cidade durante suas folgas. Antes do assassinato de Mbaye, os ambulantes haviam procurado a Prefeitura, o Ministério Público do Trabalho e a ouvidoria da PM para denunciar a violência policial constante na região do Brás. Tudo isso acontece porque a Prefeitura banca a operação delegada e não tem nenhuma política pública para regulamentação do trabalho ambulante em São Paulo. Na manifestação, o professor universitário Mamour Sow Ndiaye relembrou outro caso de violência contra um senegalês. Há um ano, Serigne Mortala Mbaye, conhecido como Tala, caiu do 6º andar após ação policial no prédio em que ele morava, na rua Guaianazes, centro de São Paulo. Na realidade, estamos aqui para dizer que matar senegalês não é algo normal. Isso não pode ser normatizado. A violência policial contra negro aqui é conhecido de todas as formas, mas está chegando aos limites de uma pandemia total que nós precisamos abominar. No protesto desta segunda-feira, os manifestantes vendiam a R$50 as camisetas com a imagem de Nguyen Mbaye, arrecadando fundos para auxiliar a família da vítima. Os manifestantes terminaram a caminhada no prédio da prefeitura, onde representantes da comunidade senegalesa entraram em reunião com o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo. De acordo com a vereadora Luana Alves, o consulado senegalês garantirá o traslado do corpo de Nguyen Mbaye. A parlamentar destaca que o Estado brasileiro deverá cuidar ainda da indenização aos familiares da vítima e da responsabilização da Prefeitura de São Paulo. Para a atriz e ativista Mariama Ba, o governo federal, a Prefeitura e o Estado de São Paulo devem ser responsabilizados pela morte do ambulante. Nada vai devolver o corpo, mas um pouco de indenização, um pouco de justiça e responsabilizar as policiais que estão ali com o objetivo de matar. Isso para nós é um objetivo, é uma luta e é uma urgência que nós temos. Tá aí, excelente vídeo da Brasil de Fato. Eu não canso de elogiar a Brasil de Fato, eu acho que isso até é chato nos meus elogios a Brasil de Fato, né? Mas para mim, o melhor jornalismo existente no Brasil hoje. Sigam todas as redes da Brasil de Fato. Solidariedade total da Voz Trabalhadora, não só com os imigrantes senegaleses, com os familiares do Mbaye, né? Mas com todos os imigrantes que vivem no Brasil hoje, né? Solidariedade total com os haitianos, com os venezuelanos, com os nicaragüenses, com os africanos de todas as nações, né? Total, incondicional solidariedade da Voz Trabalhadora. É uma pauta fundamental para nós da esquerda, do campo progressista, do campo revolucionário, né? Deixa eu ver se o pessoal botou comentários sobre esse vídeo aqui, ó. Jonathan Souza, ó, Portinho, será que vai ficar assim mesmo? Não existe MP em São Paulo, não é possível. Pois é, Jonathan Souza, é o que eu sempre pergunto, cadê o Ministério Público? Cadê? Calado, quieto, calado sem fazer nada, né? Eleni Lima, ó, chegando conosco, Rede Globo cairá na real quando ninguém mais assisti-la. É difícil, tá, Eleni? É difícil, que eles têm audiência. Stalin, terror da nazistada, chegou pingando aqui, grande presença. Idelmiro Roberto, ó, governador e prefeito com as mãos sujas de sangue, é verdade. Tarcísio Verme, Luiz Santos, ó. Mohamed Ali, polícia de Tarcísio é treinada pelo sionismo. Matar imigrante em um país formado de imigrantes é crime hediondo. Perfeito, Mohamed, perfeito teu comentário, ó, perfeito. Marina Castro, fogem da violência em seu país e encontram violência aqui. Revoltante demais isso. Até quando? Até quando, Marina Castro? Isso aqui tem que perguntar para o Ministério Público de São Paulo. Até quando? E assim, ó, pessoal, falamos de Senegal, eu e o Celso trouxemos um vídeo aqui de 1 ano do governo do presidente Faye, lá em Senegal, um presidente socialista que está fazendo transformações importantíssimas em Senegal. No programa Geopolítica em Pauta da quinta-feira passada, né, dia 10 de abril, e tem o corte já, tem o corte. Então, para quem quiser se atualizar sobre Senegal, procura ali presidente Faye, Geopolítica em Pauta, Voz Trabalhadora, vai aparecer esse link aí. E já que estamos falando de Senegal, da África,
preparei um outro vídeo da Brasil de Fato aqui, ó. Eu odeio a França, mas falo francês. Jovens do Sahel na luta contra o colonialismo. Acho que isso aqui tem tudo a ver conosco, né? Com a Voz Trabalhadora e com o Mundo em Revista. Hoje, cerca de 65% da população do continente africano tem menos de 30 anos, de acordo com a União Africana. Na região do Sahel, é essa juventude que vem dando suporte aos levantes que colocaram militares no poder entre 2020 e 2023. O apoio tem uma justificativa. Os novos governos expressam o sentimento anti-francês, que já era forte entre os jovens mesmo antes dos militares tomarem o poder no Mali, em Burkina Faso e no Níger. Com 20 anos, o nigerino Bilal Salih Suzane é estudante do primeiro ano de jornalismo. Ao se referir ao passado colonial de roubos e massacres, Bilal expressa um forte ódio pela França e acredita que a juventude tomou consciência de que o Níger lhes pertence. E quando eu falo de la France, je sens une rage en moi. Quando falo de França, sinto uma raiva dentro de mim. Eu odeio a França, mas eu falo francês, você entende? Os franceses roubaram e nos massacraram durante 400 anos. Os nossos antepassados foram mortos, tiraram-nos tudo, mas a África está aqui. O Níger também está aqui. Temos homens valentes e fortes que estão aqui. Esse ódio, essa raiva contra o colonizador é fundamental, né, Mohamed? Esse ódio e essa raiva do colonizador, do sionista, no caso lá da Palestina, dos colonizadores imperialistas franceses, alemães e britânicos na África, isso aqui é o primeiro passo para a revolução e para a libertação do povo. Que são lá. Fred Al-Hassani é secretário-geral da União dos Estudantes Nigerinos. Ele relembra que desde a criação da organização em 16 de julho de 1960, a USN foi uma das primeiras estruturas a se opor ao domínio colonial exercido pela França. Segundo ele, a juventude e a junta militar que governa o país, o CNSP, partilham de uma mesma ideologia anti-imperialista e pan-africana, o que justifica o apoio e a luta conjunta contra o neocolonialismo. Atualmente, a nossa sede está bem estruturada graças aos militares, o que quer dizer que a nossa organização é uma apoiadora honesta e constante do CNSP, enquanto o CNSP estiver na linha anti-imperialista. Porque o que nos liga ao CNSP, o que liga o povo ao CNSP, é a luta anti-imperialista. Se essa luta anti-imperialista se transformar em outra coisa, a União dos Estudantes também se reservará o direito de se manifestar contra qualquer iniciativa que vise desvirtuar o sentido da luta pan-africana pela libertação do nosso povo. Anti-imperialista pan-africain por la liberação de nosso povo. Em Burkina Faso, Inem Richardson é presidenta do Centro Tomás Sankara para a Libertação e a Unidade da África. A jovem observa uma evolução na perspectiva pan-africanista na região, a partir da criação da Aliança dos Estados. Centro Tomás Sankara para a Libertação. Que coisa linda, né? Valorizar os... Viva Tomás Sankara! Do Sahel. Costumávamos falar do Mali, do Burkina Faso e do Níger como 3 nações separadas. Mas agora, quando se fala com as pessoas, elas são muito claras quanto ao fato de serem uma só. Na verdade, quando se pergunta a algumas pessoas se elas são de Burkina Faso, algumas dizem que não, que são da AES. Assim, podemos ver que até as concepções de nação e de Estado estão mudando. No Mali, a adesão popular aos golpes de Estado nos 3 países que formam a Aliança dos Estados do Sahel foi impulsionada pelo trabalho de jovens militantes e organizações progressistas que conscientizaram a população sobre os malefícios do imperialismo francês. Ibrahim Makeb é uma das lideranças da associação política Fasokano, um movimento socialista do Mali que ele descreve como uma continuação das lutas históricas pela independência
e contra o domínio colonial francês em seu país. Parce que, tout simplement, des militants des organisations progressistes. Há muito tempo que os militantes das organizações progressistas trabalham para emancipar os povos, para os fazer compreender que a política da França na África, que a política imperialista e o capitalismo já cometeram muitos danos, já gozaram o suficiente com o futuro dos nossos cidadãos. E esta política de consciencialização e de rearmamento político, cultural e ideológico dos nossos cidadãos contribuiu de forma decisiva para condenar a França e orquestrar este vasto movimento popular de apoio a essas diferentes derrubadas de poder. Ce vaste mouvement populaire pour soutenir ces différents renversements de pouvoir. Nidou Isola Salami, membro da União da Juventude Comunista do Benin, expressa uma grande preocupação com a situação atual de seu país. Ele coloca no governo a responsabilidade pelo desemprego e a desesperança entre os jovens beninenses. Segundo Salami, desde 2016, o presidente Patrice Talon, aliado ao governo francês, vem implementando atos ditatoriais, destruindo direitos como o de greve e a liberdade de expressão. O atual governo também levou muitas pessoas à prisão sob acusações infundadas, como foi o caso da detenção de 2 membros do Conselho da Juventude Patriótica em janeiro. Eles faziam um ato pacífico no centro de Cotonou contra a presença militar francesa no país. Na opinião de Salami, é por causa de governantes como Talon que grande parte da juventude da África do Oeste embarca em uma migração massiva e perigosa para a Europa e para o resto do mundo. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus parler. Même la presse a peur de prendre des gens. Hoje não podemos mais falar, até a imprensa tem medo de entrevistar as pessoas quando é preciso, se dizem que não concordam com o governo. E muitas pessoas são enviadas para a prisão. Criam denúncias que não têm fundamento e paramos na prisão. Então, a situação atual no Benin nos faz voltar a anos atrás. Eu acho que com a juventude de hoje está mais desperta, porque a consciência anti-imperialista hoje, seja no Benin ou na África como um todo, essa consciência é elevada. As pessoas agora sabem que o problema do Benin não é só o governo que temos, mas sim o imperialismo. Le gouvernant que nous avons, mais plutôt le maître impérialiste. Pedro Estoprasolas, abraços, aplausos ao Pedro Estoprasolas da Brasil de Fato. Brasil de Fato é bom, né? Eu tô errado, pessoal, eu tô exagerando na Brasil de Fato. Que matéria de alto nível jornalístico. Entrevistaram um jovem de Benin, do Níger, do Mali. É sensacional, né? Do ponto de vista jornalístico. E só jovem comunista, né? Vocês viram ali, né? Juventude Comunista de Benin e por aí vai, né? A Juventude Comunista e Revolucionária Panafricanista do Sahel diz: odeio a França, mas falo francês. É isso aí, né? Luta anticolonialista a mil lá no Sahel e na África. Brasil de Fato excelente, diz a Janete. O 5º artigo deixando um sticker aqui. A Regina Alves também deixou um sticker. A Ana ajuda muito, muito, muito o nosso trabalho, né? Quero agradecer a todo mundo que está contribuindo aí. Saraiva dizendo: o Brasil está cheio de vira-lata e baba-ovo de gringo que nos exploram. Precisa ter mais Brasil com a África e África com o Brasil, diz o Mohamed Ali. Que grande presença, Mohamed. Obrigado aí pela tua participação. Vamos avançar, pessoal. Vamos avançar para Cuba. Agora, nesse nosso bloquinho aqui de América Latina com a África, né? O caráter socialista da Revolução Cubana. O pessoal de Cuba aí, quem tiver de Cuba, Letícia Fontoura e a moçada de Cuba, bota lá no grupo da José Martí, tá, Letícia? No dia 16 de abril, portanto, essa semana, ó, 16 de abril foi o quê? Quarta-feira, de 1961, nos atos
de homenagem às vítimas dos bombardeios perpetrados contra os aeroportos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños e Santiago de Cuba, o comandante Fidel Castro Ruz proclamou ante o mundo o caráter socialista da Revolução Cubana. 16 de abril de 61, hein, pessoal? E eles entraram em Havana, as colunas revolucionárias de Camilo Cienfuegos, de Che Guevara, entraram em Havana em 1º de janeiro de 1959, né? Então levou 2 anos para o Fidel Castro reconhecer o caráter socialista da Revolução Cubana. Por que será? Por que será? Brasil de Fato vai nos explicar outra grande matéria da Brasil de Fato aqui, ó. Somos africanos, ó, Marina Castro, somos africanos, palestinos, sírios, somos todos sem terra, somos todos vítimas da colonização imperialista. Nós precisamos ter aquele ódio que o rapaz falou no começo da reportagem ali do Sahel, aquele ódio do colonizador, né? Aquele nojo, aquele desprezo pelo colonizador, aquela vontade de trucidar o colonizador, o explorador. É isso que falta para a classe trabalhadora, né? Vamos para Cuba, vamos para Cuba. Janete aqui, ó, considere se fortalecer a voz trabalhadora e tornar-se membro do canal, apenas R$ 1,99 por mês, tá? Seria ótimo mesmo. Júlio Menezes, ó, fonte Al Jazeera. Cláudia Sheinbaum diz que país não renovará relações diplomáticas com o Equador. Importante isso aqui, né? Grande Cláudia Sheinbaum, né? Reconhecendo a fraude no Equador, e o México está com relações rompidas com o Equador desde que esse canalha deste Noboa permitiu que a polícia invadisse a embaixada do México e tirasse lá de dentro um asilado político, né? Que era um indivíduo que tinha sido vice-presidente do Equador, se não me engano. Eu até vou pesquisar depois, Presidenta do México é porreta, isso aí, Stalin terror lá nas estradas, avante o socialismo, devemos rejeitar os imperialistas e colonizadores, opressores da classe trabalhadora. É isso aí. Jonathan Souza, ó, grupo de WhatsApp, ó, na descrição do vídeo aqui, ó, na descrição do vídeo a gente tem os grupos de WhatsApp e Telegram. Jorge Glass, é isso aí, Júlio Menezes, ó. Jorge Glass foi retirado da embaixada do México em Quito pela polícia equatoriana durante o governo desse salafrário, desse Noboa, esse narcotraficante bananeiro Noboa, né? A gente analisou bastante, pessoal, no Vozes da América, que é um programa de América Latina que a gente tem aqui no canal, todas as terças-feiras, às 22h30, depois do Oriente Médio em Revista, que é com o meu camarada Mohamed, que está aqui no chat. A gente entra, eu, Bruno Lima Rocha e o Victor Pino, jornalista brasileiro chileno que vive lá em Chillán, no Chile. A gente comenta todas as notícias da América Latina e falamos muito aí sobre repercutimos essa fraude aí na eleição do Equador, né? Na última terça-feira agora, tá? Tá no arquivo aqui no canal Vozes da América, Voz Trabalhadora, procurem ali. Vamos para Cuba, então, vamos entender por que Fidel Castro levou 2 anos para reconhecer o caráter socialista da Revolução Cubana. Los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. O discurso de Fidel Castro no dia 16 de abril de 61 foi a primeira vez que o caráter socialista da Revolução Cubana foi declarado. Até então, a Revolução de 1959 era considerada um processo popular e democrático contra a ditadura de Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana tiene profundas raíces históricas y sociales. Podemos decir que es una genuina revolución social.
que es producto de un proceso histórico que viene desde la época de la lucha anticolonial contra España y la lucha contra lo que podemos decir un neocolonialismo de parte de Estados Unidos. Es un proceso en que confluyen varias organizaciones como el Directorio Revolucionario, el Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular, que buscan un cambio necesario en la evolución histórica de Cuba hacia una sociedad más inclusiva, con justicia social y con una posición exterior que no sea de sometimiento a los dictados del imperialismo estadounidense. Desde los inicios de la revolución se trata de implementar lo que se llamó el programa de Moncada, que era un programa básicamente basado en una reestructuración económica de las formas de propiedad en busca de justicia social. Esto, por supuesto, va a tener la confrontación de los sectores de la burguesía nacional cubana y de las corporaciones estadounidenses. A virada em 61 aconteceu após grupo mercenário financiado pelos Estados Unidos bombardear aeroporto no dia 15 de abril. A ideia era destruir os aviões de Cuba para depois invadir o país. No dia seguinte, Fidel fez o discurso sobre o socialismo no funeral das pessoas que morreram no ataque. E em 17 de abril, os Estados Unidos enviam 1.500 mercenários à Playa Girón, no que entrou para a história como invasão à Baía dos Porcos. Fidel Castro, juntamente com os principais líderes da Revolução, viajou para os locais do evento para lutar ao lado de centenas de voluntários. A vitória do povo cubano radicalizou as posições da Revolução. Fidel Castro na linha de frente com os combatentes, derrota a cachapante do imperialismo em Playa Girón, né? Talvez a primeira derrota imposta aí ao imperialismo, né? Antes do Vietnã, isso aqui, hein? Antes do acirramento do Vietnã, né? 61 nós estamos falando. Inicial, y me parece que todavía tiene mucho que ver, es que solo el socialismo puede garantizar la independencia de Cuba en las condiciones del hemisferio occidental y en las condiciones básicas de Cuba. O sea, solo con un cambio en la estructura económica, política y social se puede lograr sobrevivir de cierta manera y plantear un modelo de desarrollo económico, político y social que sea exitoso independiente de los Estados Unidos. Porque la cercanía a Estados Unidos, la dependencia que Cuba tenía de la economía estadounidense y la importancia que tenía el sector, vamos a decir, de la burguesía nacional, no permitiría otro contexto que no fuera una revolución socialista en que se cambiara la estructura de propiedad. Y eso es algo que yo te diría que se mantiene hasta el día de hoy. A partir desse momento, Cuba estabeleceu o objetivo de construir o socialismo. O sea, que la primera constitución socialista que define el carácter socialista de la Revolución Cubana se adopta en el 76 con un proceso de consulta popular y un proceso en que participan amplios sectores de la población. Es indudable que tenemos varios periodos en la Revolución Cubana, que no ha sido la adopción de un modelo fijo desde el 59 hasta ahora, que ha habido reajustes, que ha habido hay muchos momentos de debate interno y formas de cómo continuar el proceso, siempre teniendo en cuenta que los pilares de ese proceso que son la justicia social, basados en igual acceso a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, y eso ha sido una constante durante todos los periodos, de los 60, los 70, los 80, incluso en la actualidad. Tá aí, portanto, mais uma grande matéria da Brasil de Fato, com imagens históricas ali, né, do processo revolucionário, né, desse momento aí. Mandar um abraço aqui para o Denis Dias, que está chegando conosco, ó. Regina Alves, viva a Revolução Socialista e Democrática dos humildes, com os humildes e para os humildes. Viva Fidel, viva Che Guevara, viva Camilo, viva Cuba. Quinto artigo também, viva Cuba, comandante Fidel Castro. A Marina Castro também está aqui. Marina Castro, Fidel Castro, tem parentesco aqui, será?
Viva, viva, viva e palmas, né? Grande momento. Então, vocês viram ali que Cuba levou 2 anos para declarar o caráter socialista da Revolução. Opa, tô vendo aqui o José Novales está nos bastidores aqui conosco. Salve, salve, José. Como é que estamos? Estamos aqui estamos no terceiro mundo, meu amigo. Eu falei no começo da live aqui, privatiza que melhora, né, José? Pois é, eu estava conversando com um amigo meu lá de Minas Gerais, e ele estava relatando para mim que ele mora num lugar extremamente distante de Belo Horizonte, praticamente numa área agrícola, né, tem até criação de gado lá. Ele fala, a situação aqui é complicada, mas, por exemplo, quando acaba a energia, a gente fica no máximo 2 horas sem energia, 2, 3 horas, né? Não acontece essa história de ficar 8 horas como você ficou aí. O que ocorre aqui lá é a CEMIG, é companhia pública. Não, aqui em casa, José, aqui em casa, o meu recorde antes da privatização era 24 horas, mas eu moro longe de Porto Alegre, e foi uma vez, quando deu um temporal que caiu árvores e tal. Agora, esses tempos, há poucos meses atrás, caiu uma chuvinha michuruca, não caiu árvores, nada, fiquei 3 dias sem luz. Privatiza que é melhor. É isso. A situação é inacreditável. Olha, é inacreditável, principalmente para quem mora na periferia, tá? Existe um planejamento urbano, quando todo prefeito acessa ao poder, né, que é planejar a cidade, os investimentos na cidade também, o atendimento à cidade do centro para a periferia. Né? Isso é histórico. O que ocorre é que muitas vezes acaba a gestão, acaba o mandato, e ele não chegou na periferia, né? Então, sempre assim. Na periferia também você pode reclamar que pouco se escuta, principalmente quando a empresa ela não é do país, é uma empresa europeia, a Enel, que está pouco se lixando para as reclamações dos brasileiros. A Enel enviou para a Itália no final do ano 56 bilhões de reais de lucro, né? Grande parte desse dinheiro era dinheiro que, segundo o contrato, ele deveria fazer investimento. Não faz. Agora, quem é que deveria bloquear o valor desse dinheiro enviado porque estava lá no contrato? O governo de São Paulo. Agora, o governo não quer nem saber. Por que será que ele não quer nem saber? Né? Aqui em São Paulo não é somente na periferia, em todo lugar está ruim. O problema é que eu moro na periferia e ainda assim, muito periférica, ainda assim numa região com muitas árvores, né? E aí tem aquela questão que a Enel ela faz o pedido para podar a árvore, a prefeitura demora 2 meses para responder. Porque o prefeito aqui de São Paulo também pensa você, um dono de um boteco, com todo respeito ao dono de boteco, mas aquele dono de boteco que só entende de sinuca e de marca de cerveja, é o prefeito aqui de São Paulo. É o prefeito aqui. Pensa alguém que tem dificuldade, claramente, né? Que tem dificuldade para terminar uma frase. Claramente que muita gente que tem dificuldade para terminar uma frase consegue se comunicar. Não é essa questão. Está tudo muito bem. Está tudo muito bem com a dificuldade das pessoas de falar o português. Está tudo muito bem. Tá? Mas você presume que uma autoridade, pelo menos, faça esforços, enquanto é o prefeito ali e tal, alguém o oriente, né? Receba aulas e tal. Isso aqui. Pois é, o nosso prefeito tem dificuldade para terminar uma frase. E é o prefeito de São Paulo. Então, é complicado. E assim, quando eu falo também dessa questão da periferia aí, e aí vou desagradar muita gente aqui no chat aí, né? Quando a gente teve o prefeito aqui, o Haddad, também foi isso aí. Tá? E eu posso falar porque eu sei, eu moro. Então, uma coisa é você ter, por exemplo, ter o apoio, a gente é do campo progressista que a gente apoia, mas também não dá para a gente ficar quieto em algumas situações. Foi criado aqui as pistas de ciclismo. O último local aqui onde parou a pista de ciclismo de carro está pelo menos a 25, 30 minutos aqui da minha casa. Entende? Porque de lá para cá, não importa. Entende? Quem é que mora lá nesses lugares aí? É assim que funciona. Então, a coisa é muito grave. Agora, eu vi você falando, por exemplo, aí de Cuba, né? Assim, os problemas de Cuba são gigantescos, mas são problemas, né? Dentro de um bloqueio criminoso, né? E ainda assim, um bloqueio criminoso que era para fazer com que Cuba se ajoelhasse. Cuba é exemplo para o mundo que não dá e não é necessário e não pode abaixar a cabeça para o império. Com tudo que esse povo sofreu, com tudo, as pessoas não têm noção de como esse povo sofre. Os boicotes que são feitos desde o final do ano passado, né, desde a época do Biden, a estrutura, o complexo energético de Cuba, né? Todos os bloqueios, todos os problemas, todas as sabotagens, né? Esse povo não se rende. Este é um povo sem medo, né?
E agora, lá em Cuba, está havendo também uma espécie de o olhar dos BRICS para Cuba, né? E também o olhar da Rússia para Cuba. A Rússia ela implantou lá uma empresa de veículos, né, em Cuba, que é uma empresa muito famosa, eu esqueci o nome da empresa, mas que faz caminhões, enfim, faz um monte de veículo aí, veículos caros, veículos de ponta, né? Então foi criada uma empresa lá em Cuba, né, para veículos, e essa empresa, a Rússia entregou também para Cuba todo o conhecimento tecnológico dessa empresa para que Cuba tome totalmente o controle dessa empresa, para que Cuba nacionalize completamente a produção. Veja, a Rússia criou uma empresa em Cuba de automóveis. Os automóveis são caríssimos, são automóveis de primeira linha, né? Infelizmente, no primeiro momento, o cubano não vai poder comprar. Mas assim, como é um produto que tem muita demanda, vai poder, por exemplo, mandar para fora, né, esses produtos. Se nenhum país quiser, os países do bloco dos BRICS podem, por exemplo, adquirir esses produtos, a própria Rússia pode adquirir esses produtos também e revender. Ok, né? Tá. Mas o que ocorre é que foi construída uma empresa lá, né? E toda a tecnologia de produção foi entregue também para Cuba, que pode nacionalizar completamente a produção. Aí você, com todos os problemas da Rússia, que é um país capitalista, a Rússia ainda herda alguma coisa da época soviética. E este é um exemplo. Porque não tem lucro aí no primeiro momento. Você tem ajuda, você tem o entendimento do que significa Cuba para a humanidade, né? Então, além disso, teve uma outra ajuda da Rússia. Agora estou me esquecendo qual foi o produto que também, enfim, está sendo trabalhado aí entre os dois países. Ou seja, tem a parceria com a China também, né, Josa, na questão das energias solares e eólicas também, que a China está investindo fortemente e até por causa de todos os problemas que Cuba vem sofrendo, né? Que Cuba ainda se utiliza de usinas termoelétricas não, com diesel, né? São processos extremamente atrasados por força do bloqueio, né? E o povo vem sofrendo muito com os racionamentos de energia e as panes elétricas, né? E eu acho que essa parceria com a China é fundamental para que Cuba consiga avançar, né? Mas tu sabe que tu estava falando de Cuba, José? Eu andei assistindo aí um desses canais do pessoal que viaja pelo mundo, né? E tem um casal aqui do Rio Grande do Sul, a Marina Guaranha, que ela andou lá por Cuba, e ela trouxe imagens de vários locais do interior, inclusive, né? E tu vê que o povo vive com uma dignidade muito grande, né? Sem riqueza, com muita dificuldade, tu vê que tem dificuldade, mas tu vê as ruas das cidades muito limpas, né? E não é possível que ela só tenha ido em locais com ruas limpas, né? Tu vê que por onde ela andava era ali uma infraestrutura, claro, com muitas dificuldades, mas tu via uma dignidade na estrutura, no povo que passava nas cenas, assim. Então, tu vê que realmente é um povo muito forte, muito digno, né? O povo cubano. Claro, tem alguns que querem, que estão insatisfeitos, claro. Aqui também tem. Nos Estados Unidos tem. Na Noruega também tem gente insatisfeita. A gente criou a narrativa de que os insatisfeitos só estão naqueles países que não são amigos do império, né? E essa insatisfação, ela é muito normal, faz parte do ser humano também. Há, inclusive, insatisfação dentro da compreensão. Tem pessoas que estão insatisfeitas, mas que não querem romper, né? Que apoiam, porque entendem o que está acontecendo. Se há algo que os cubanos entendem, é justamente o que está acontecendo. Agora, eu ainda acho que a China faz muito pouco por Cuba. De fato, isso está acontecendo. Agora, veja, o que Cuba já fez para o mundo, com todas as suas dificuldades, o mundo entregou muito pouco para Cuba, diante de tudo que Cuba entregou para o mundo. Angola, por exemplo, é um país que tem muitas... que é uma potência energética. Do ponto de vista, infelizmente, Angola também tem problemas que não sabe, assim, não sabe usufruir muito bem do seu complexo, né? Agora, Angola, por exemplo, Cuba foi decisivo para que Angola ganhasse as principais batalhas contra o colonialismo. E também contra a dona África do Sul, né? Foram 70 mil cubanos que foram lutar contra a África do Sul, que praticamente determinaram algumas vitórias importantíssimas de Angola contra a África do Sul e o imperialismo, né? Então, eu acho que ainda se devolve muito pouco para esse país, que é muito generoso. Por exemplo, quando tivemos a pandemia, né, havia países lá da Europa, por exemplo, Andorra, né?
você tem ali, por exemplo, você não tem médicos em Andorra. Por quê? Porque você simplesmente importa esses médicos para Andorra. Não vale a pena você ter, por exemplo, um médico, você tem uma faculdade para formar médicos em Andorra. Não, você simplesmente importa esses médicos. Qual foi o problema ali? O problema na época da pandemia é que a Europa não tinha médicos para mandar para Andorra. Não tinha como, não havia o que fazer. Né? Eu vou recrutar o médico francês. Não podia. Por quê? Porque o médico francês tinha que trabalhar na França. O negócio era sério. Não tinha médico para salvar Andorra. Quem salvou Andorra foi Cuba. Cuba simplesmente Cuba salvou Andorra de deixar de existir. Era mais ou menos essa lógica aí. Tá? Foram os médicos cubanos que foram para Andorra para salvar Andorra. Não só os médicos. Por quê? Porque eles têm médicos. Né? Então, é impressionante a dignidade desse país, né? E acho que também essa questão de não se ajoelhar é um exemplo para o mundo, né? Que hoje está sendo seguido, né, por muitas nações da Mãe África, né? Que eu sempre falo que é a mãe de todos nós. Temos os nossos irmãos africanos estão no caminho de rompimento com o imperialismo, que é impressionante. Olha, teve um acontecimento recente de um país que me surpreendeu muito, que a família Bongo estava no poder desde quando ficou independente, né? Houve um rompimento lá, através de um golpe lá no país. Um golpe não, né? Teve ali uma situação, simplesmente foi mais ou menos isso na prática que aconteceu. O governo, evidentemente, ele tem que se ajoelhar para Paris, né? Ele tem que simplesmente pedir a bênção. A situação no Gabão, ela é muito complicada. A maneira como a França coloniza o Gabão é ainda mais complicado do que em outros países. Quando eu estava fazendo faculdade, eu conheci algumas pessoas do Gabão, 3 pessoas do Gabão. Curiosamente, naquele momento, as 3 pessoas do Gabão eram pessoas da elite do Gabão. E um deles, inclusive, era sobrinho de um dos ministros do Gabão, né? Ainda assim, eles deixavam passar algumas informações, né, que era impressionante como a França dominava o Gabão. Então, você pensa, num contexto desse, que tem tropas na França, tem base militar da França lá, o Gabão é um lugar de onde você jamais imagina que vai haver rompimento com a França. O governo do Gabão, o que ele fez? Ele fez uma oferta para a Rússia para ter uma base militar lá no Gabão. E aí ele deu uma declaração que foi o seguinte: nós não estamos mandando a França embora. A França pode continuar aqui, não tem nenhum problema, tal. Nós apenas queremos ampliar nossas relações. Por isso achamos importante também que a Rússia tenha uma base aqui. Esse tipo de declaração foi a declaração possível de um governo que sabia que não podia bater muito de frente com a França, né? Mas que está insatisfeito com a França também. Então, até no Gabão a gente tem... Eu não imaginava que o País no Senegal fosse fazer o que ele está fazendo, né? Porque o País, na verdade, era o menos crítico, né? Era o menos... havia um grande líder da oposição lá no Senegal, que era o cara que seria o presidente, né? Ele foi cassado, foi impedido de concorrer, e o Faye foi o cara que continuou, o Faye, na verdade, não o País. Ele continuou, na verdade, ali o processo, acabou se tornando presidente. Mas ele não tinha, até aquele momento, não dava sinais de ser... que seria um líder com essa compreensão sobre os problemas geopolíticos que o país enfrenta. Ele está estabelecendo um rompimento absurdo com a França neste momento, né? Então, a Mãe África está dando uma lição. Se eles conseguem, né, muitos países do mundo conseguem também, né? E claramente que hoje eles podem, por exemplo, os países do Sahel, daquela faixa ali abaixo do Sahel, o Mali, o Burkina e também a gente pode colocar a Guiné também ali, mas sobretudo o Mali, Burkina e o Níger. Né? Chad, exato. Níger. Esses países aí, né, eles tinham um problema muito sério para romper com a França. A insatisfação desses países com a França já vem de muito tempo. Infelizmente não, né? Houve a necessidade de golpes militares lá, porque o processo democrático era um processo democrático que não funcionava na prática. Você tinha a ditadura ali do colonizador, da metrópole colonialista, né, que elegia quem ela queria, né, e na prática você não tinha uma democracia. A democracia ela vai se impor nesses países quando golpes militares acabam, enfim, destituindo esses governantes. Inclusive, em um desses países aí, né, já está decretado, né, que vai ter eleições. Né, estão fazendo aí um processo para chegar às eleições. Né? Pois bem, nesses países aí, o que a França fazia? A França, ela cuidava da segurança. Então, ela obrigava esses países a comprar as armas da França. Só podia comprar armas da França, né? Aí, o que a França fazia? Ela criava os grupos jihadistas, né? E vendia armas para os grupos jihadistas, terroristas, né? Então, veja, quando o governo
achava que estava tudo muito bem, que já tinha comprado armas suficiente, os grupos terroristas tinham muito mais armas do que o governo, por exemplo, do Níger. Né? O que o governo tinha que fazer? Tinha que comprar mais armas da França. Agora, qual eram as armas? De que país eram as armas dos terroristas? Eram armas francesas. Então, a França entregava as armas, vendia as armas para os terroristas, né? Cada vez mais armava os terroristas e obrigava o governo desses países a comprar cada vez mais armas. Ela negociava, vendia armas para os grupos terroristas e também para esses países e fazia esse jogo para obrigar os presidentes a comprarem armas o tempo inteiro. O seu Macron, né? O Pinóquio aí, o Macron, o Petit Bonaparte, que muita gente acha que é o cara do bem, não sei o quê, é o Petit Bonaparte, né? Que é uma espécie de Obama francês, né? Então, esses países, eles encontram uma possibilidade, né, de ir para esse enfrentamento, já que o poderio militar da França, né, juntamente com esses grupos, colocava muitas dificuldades para o governo, porque o governo tinha que enfrentar esses grupos, e se o governo se rebelasse, teria que enfrentar também as tropas francesas dentro do seu território. Então não havia o que fazer. Quando é que eles acham a saída? Eles acham a saída quando o grupo Wagner, né, vai para esses lugares. Então, o grupo Wagner acaba atuando como uma força que protege os governos desses países, e a partir da contribuição com o grupo Wagner, eles conseguem, por exemplo, enfrentar esses grupos terroristas, né? E conseguem colocar medo, porque aí você não tem enfrentamento, porque o europeu é bunda mole, né? Não é aquela coisa que tem, sabe, não precisou ter enfrentamento, bastou a França perceber que o Níger estava muito protegido ali com os soldados russos, que falaram, não tem mais como a gente pode brigar. Então, eles conseguem, portanto, ganhar uma condição para enfrentar a França no momento em que eles recebem a ajuda militar de quem? Da Rússia. A Rússia é muito importante para o mundo. É muito importante, né? Ainda que seja uma Rússia capitalista, mas a Rússia é muito importante para o mundo. É uma Rússia importante para o sul global, a Rússia é importante para a mudança para a mudança do caráter do que é o poder hoje do Império, né? A tentativa de construção de um poder no sul, a Rússia e a China, evidentemente, né? Mas a China, a Rússia é importante muito do ponto de vista militar, porque a Rússia ainda está num ponto, né, de uma qualidade, tem uma qualidade da sua indústria bélica que nenhum país do mundo consegue chegar perto, né? Então, esses dois países são vitais hoje para o sul global, e esperamos que um dia o Brasil também entenda que ele pode exercer um papel importante nesse sentido, de se fortalecer e, ao mesmo tempo, fortalecer outras nações amigas, né, do sul global contra o império, sobretudo o império estadunidense, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Alexandre e Cristina Mansur, que estão chegando aqui. O pessoal está dando uma boa noite para ti aqui, ô José Regina. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Regina. Boa noite, Alexandre. Todo mundo aqui comemorando tua chegada. Estão dizendo que a live está muito boa hoje, meio maluca, mas muito boa. Está muito boa mesmo. Ô José, só faltava um vídeo para o meu bloquinho que eu preparei aqui de América Latina e África. Vamos assistir junto, até porque eu quero ouvir no final desse vídeo teu comentário, que é sobre a CELAC, né? A gente teve a cúpula aí, e esse vídeo aqui, ó, é de um cara que eu tenho certeza que tu gosta muito dele também. Eu sou fã, José Reinaldo Azevedo, o cara que mais entende de China e BRICS. Esse cara aqui é fera, né, José? Quem somos nós, o Reinaldo Azevedo, né? Esses dias alguém me falou, eu entrei num programa depois que tinham saído o José Reinaldo e o Legene Miran. Aí eu falei, mano, o que eu vou falar aqui agora? Me desculpa, mas eu acho que eu vou embora. Depois de José Reinaldo e Legene, é covardia eu chegar para falar, né? Mas são feras, né? São feras. Vamos assistir esse vídeo, ele é rapidinho, tem 7 minutinhos, a gente assiste junto, depois comenta aqui. 247. Olá, amigos. Com o lema Unidos pela Pátria Grande, realizou-se no dia 9 de abril em Tegucigalpa, capital de Honduras, a 9ª cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O encontro marcou um momento importante na retomada da integração regional e ocorre em um cenário global de crescente questionamento ao protecionismo nas relações econômicas e ao modelo de relações internacionais baseado na força,
em imposições e no unilateralismo. O presidente da China, Xi Jinping, enviou ao encontro uma mensagem na qual destacou que o mundo atravessa transformações aceleradas, sem precedentes em um século, e que o Sul Global, do qual a América Latina e o Caribe fazem parte, também a China faz parte do Sul Global, cresce com forte dinamismo e desempenha um papel destacado na situação internacional. Nossa reportagem entrevistou o jornalista Everton Brito, editor internacional, e a diretora de jornalismo do site Diálogos do Sul, Vanessa Martina. Acompanhe. A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, reúne 33 nações do nosso continente, menos Canadá e Estados Unidos. É uma grande obra de engenharia geopolítica que significa a luta dos latino-americanos e caribenhos pela integração solidária e soberana. E agora, na quinta-feira, encerrou-se a 9ª cúpula dos chefes de Estado da CELAC. E foi uma cúpula que teve como saldo uma declaração, a Declaração de Tegucigalpa, que, a meu ver, foi uma declaração avançada diante da heterogeneidade que existe entre os 33 chefes de Estado que compõem a CELAC. A gente sabe que existem orientações as mais diversas, governos muito claramente de direita, outros governos de centro, outros governos mais alinhados com o anti-imperialismo, com o progressismo, e conseguir aprovar uma declaração, ainda mais, além da heterogeneidade que eu citei, o fato de nós estarmos num período do mundo onde existe uma ofensiva aberta dos Estados Unidos, do governo Trump, contra a soberania das nações latino-americanas e caribenhas e com a soberania de todas as nações do planeta. Nesse momento, você construir um documento que tenha como essência a afirmação de valores como a soberania, o direito dos povos ao seu desenvolvimento, é um avanço. E esse documento foi aprovado com respaldo de 30 das 33 nações, e eu destaco, vocês podem achar essa declaração na internet, colocando Declaração de Honduras ou Declaração de Tegucigalpa, e eu destaco o ponto 2 da declaração, onde a declaração começa reafirmando a Proclamação de Havana, que declarou em 2014 que a América Latina e o Caribe são zonas de paz, onde todos os 33 países renunciam a fazer uso da força, da ameaça da força para resolver possíveis diferenças. Então, a América Latina e o Caribe são zonas de paz, mas mais do que isso, além de reafirmar isso, reafirmou que os 33 países, que a CELAC se coloca ao lado da Carta das Nações Unidas, ao lado da defesa do direito internacional, repudia sanções e bloqueios unilaterais, o que significa condenar o bloqueio a Cuba, condenar as sanções contra a Venezuela e também medidas que violam as leis internacionais do comércio, do direito dos povos de fazer transações entre si sem imposições, o uso da força econômica, da coerção política e econômica, o que é um contraponto direto à atual administração estadunidense, que com Trump tenta avassalar o mundo todo. Então, principalmente graças a esse ponto 2 da declaração, que reafirma esses valores, esses princípios de soberania, de integração, de apego ao direito internacional, de orientações soberanas para os países da América Latina e do Caribe, eu considero que foi uma cúpula exitosa e positiva. Destaque ali na foto, né? O José, tu sabe quem não foi para a cúpula? Estavam quase todos lá. Tinham 2 países que não foram ali. Argentina e Paraguai. Milei e o Sabujo paraguaio lá, que eu nem sei direito o nome dele. O Sabujo paraguaio, que Paraguai é uma vergonha, né? O Paraguai, olha, vou te contar.
E agora eles estão ganhando o reforço aí do Noboa golpista, né? Se elegendo aí com uma fraude no Equador, né? Paraguai é o Bragantino, né? O cavalo paraguaio aqui. Perfeito, perfeito. Perfeito. Vamos ver a Martina aqui para fechar esse vídeo. Nós estamos hoje em um cenário em que o mundo unipolar, como a gente conhece, ele está se esfacelando, né? É uma consequência, é algo que é o esperado, inclusive, pelo fim da hegemonia dos Estados Unidos. Essas ações que a gente está vendo o Trump tomar, as medidas que estão sendo impostas e que podem reconfigurar toda a ordem do comércio global, ela é uma tentativa desesperada de um império em queda. Só que a gente tem, na nossa geração, o desafio do que vai entrar no lugar, tanto da hegemonia dos Estados Unidos, quanto dessa ordem unipolar que está ruindo. A ideia é que ela seja substituída por uma nova ordem multipolar, onde vários atores são levados em consideração são levados em consideração, né, para a conformidade, para a organização mundial. É nesse cenário multipolar que organizações como a CELAC ganham uma relevância extraordinária. Por quê? Porque se a gente pensa no Brasil, ainda que seja um país grande, complexo, com indústria, com a agroindústria forte, com o setor de serviços também muito estruturado, ele sozinho, o Brasil sozinho, não é capaz, não é forte o suficiente para se colocar num cenário global como um player com o peso necessário, né, para influir nessa ordem. Mas mais importante que isso é que os nossos países vizinhos também não têm essa força. Então, a ideia de nos organizarmos em um bloco, né, dentro da comunidade dos estados latino-americanos e caribenho, termos posições conjuntas, chegarmos a consensos, a acordos que beneficiem o conjunto da nossa população é muito importante, porque a gente passa a se colocar dentro dessa nova ordem como um grupo coeso, como uma região, e não como um país, e não como um grupo de países. E esse grupo, né, essas ações e decisões que a CELAC, como conjunto, possa tomar, elas terão, né, como prioridade a defesa dos nossos povos. A gente tem a visão, a dimensão, a convicção de que a unidade latino-americana, a integração latino-americana, ela é fundamental para que a gente supere esse sistema colonialista ainda. Por mais que o colonialismo tenha morrido, tenha se esgotado como tal, as suas estruturas permanecem, e permanecem nos subjugando. Somente unidos a gente poderá fazer força aos sistemas opressores no mundo. Tá aí, portanto, né, e é importante a gente frisar alguns pontos interessantes. Em maio, agora, depois de ir a Moscou participar lá do grande dia, né, dos 80 anos do dia da vitória, o Lula estará presente lá com o Putin e outros líderes mundiais. O Lula vai para a China encontrar com o Xi Jinping e justamente na cúpula da CELAC com a China. A China está se aproximando muito da CELAC, né? Já vai ser, não sei se é a quarta ou quinta cúpula China-CELAC, né? E cada vez mais a CELAC está estreitando relações com a China, né? E nesta cúpula aqui, eu assisti alguns discursos ali, eu consegui assistir. O do Lula, a gente até publicou na Voz Trabalhadora, está publicado o discurso integral do Lula. Foi bom, mas ele foi superado em muito pelos discursos da Cláudia, do Dias-Canel e do Gustavo Petro. Foram 3 discursos muito fortes, incisivos, batendo. O Lula deu uma batidinha leve ali no Trump, né? Falou da questão comercial, mas o Lula não fala do bloqueio sobre Cuba e a Venezuela, e os outros 3 falaram, o Dias-Canel especialmente, né? Que é atingido diretamente. A Cláudia falou do bloqueio de Cuba, repudiou fortemente, o Petro repudiou fortemente. E então
foram bons discursos, né? Essa carta de Tegucigalpa aí é importante, tem alguns pontos bem importantes, né? Eu até procurei nas imagens agora, eu não vi o Maduro ali, ele apareceu ali numa cena da Telesur, mas eu não tu ficou sabendo alguma coisa, ô José? O Maduro estava em Tegucigalpa, até agora eu não consegui buscar essa informação aí, se o Maduro estava lá ou não. Eu fiquei na dúvida, eu achava que ele esteve lá, né? Pois é, porque eu vi na imagem da foto ali, eu não localizei ele. Até enquanto tu faz as tuas considerações, eu vou voltar aqui e vou procurar, ver se eu localizo naquela. Primeiro que eu acho que assim, a Vanessa, ela é uma pessoa que tem uma boa leitura, tá? Uma ótima formação, mas eu não é discordar. Mas eu acho que não houve esse processo de descolonização que ela fala, né? O que houve foi um processo de sofisticação da colonização que já existia. Você tem uma colonização que oficialmente deixa de existir em alguns lugares, mas você usa mecanismo para que a colonização ela se torne uma colonização de fato. Ela se mantenha como uma colonização de fato. Isso em vários lugares do mundo em relação a algumas nações, algumas metrópoles colonizadoras. A gente sequer pode falar isso em relação à França. Porque a França, no caso... José, não sei se tu conhece. O Rui Mauro, sim. Não era preparado isso aqui, ó, mas aqui explica bastante esse processo, né, de dependência dialética da dependência. Rui Mauro. Exatamente. As pessoas precisam conhecer esse Rui Mauro aí, né, que é um grande pensador brasileiro, muito subestimado. Eu acho que a gente dá valor para alguns pensadores europeus e deixa de lado alguns pensadores brasileiros como Rui Mauro, né, que é de um nível muito, muito bom. Mas o que acontece? No caso da França, você tem, inclusive, ali oficialmente, você não pode nem dizer que houve um processo total de descolonização de direito. Por quê? Porque você mantém uma moeda, né? A partir dessa moeda, a França determina como vai ser a inflação nesses países. A França simplesmente determina, se o país não agrada muito, ela aumenta a inflação naquele lugar, ela controla a liquidez daquele lugar, ela retira a moeda de circulação daquele lugar, né? Então, praticamente, ela comanda a economia desses lugares, né? E, claramente, do ponto de vista legal, ela não coloca ela não determina quem vai ser o governante, mas todo mundo sabe que, de fato, era isso também que acontecia. Então, esse processo de colonização, ela não teve... Hoje, inclusive, há uma tentativa de aprofundar esse processo de colonização novamente. Aí olharam para a África, tentaram, mas na África está difícil, porque eles estão realmente reagindo, como a gente já comentou aqui. Sobre essa questão aí da CELAC, bom, assim, o discurso do Lula está abaixo dos demais, mas em relação à Cláudia, aí é covardia, né? Porque a Cláudia é uma heroína. A Cláudia é um negócio assim, impressionante. A Cláudia hoje é uma das maiores líderes mundiais, dentre todos, entre homens e mulheres do mundo. A Cláudia, ela é extremamente agressiva com gentileza, com carinho. Ela bate, sabe, com aquela mão leve, sabe? A Cláudia é aquele tipo de governante que ela vai falando, você fala assim, pô, a temperatura dessa fala não é tão absurda assim, não vai falar nada. Depois de 3 minutos, você fala, pô, peraí, o negócio é sério. Depois de 10 minutos, você está encantado. Depois de 20 minutos, ela faz completamente a sua cabeça. Entende? E aí, a grandeza da Cláudia não está somente nisso. A grandeza da Cláudia, muito pouco se fala disso, né? Está no fato de que hoje se fala dela, sendo que ela substituiu um monstro. Sabe? Quem ela substituiu, no bom sentido, né? Foi alguém que estabeleceu esses rompimentos com o Império estadunidense, estando ali na fronteira com os Estados Unidos. Ela substituiu alguém que foi extremamente importante para a história do México. Um presidente que todo dia falava com a sua população, que educou a sua população. O presidente anterior não era... Então, veja, como é que você substitui alguém? Mais ou menos aqui, terminou o governo Lula. Como é que você substitui? Tá, teve a Dilma, tal, que fez ali o seu governo, mas do ponto de vista mesmo do que significava o Lula, era até um covardia esperar que a Dilma fosse tão representativa como o Lula, né? Então você tem esse processo no México que é impressionante. Ela mantém a qualidade do que havia antes, né? Então aí é covardia. Sobre Honduras, né? A gente está falando, enquanto eu fui lá em Tegucigalpa, né? Honduras é interessante que a Xiomara Castro, ela vem sendo muito impressionada, que é a presidente de Honduras. A presidente Xiomara Castro, ela em 2022, ela rompeu, estabeleceu um rompimento, um negócio assim inacreditável com as EDs, né? E aí acho que as pessoas talvez não conheçam muito essa história das EDs, que é um negócio extremamente sério.
Né? O Juan Orlando Hernández, né, que é o antigo presidente de Honduras, que foi condenado aí, acho, não sei, a mais de 40 anos de prisão, lá nos Estados Unidos por causa de tráfico de drogas, ex-presidente condenado, tá? Por tráfico de drogas, né? Foi sentenciado a 40 e poucos anos de prisão por tráfico, né? Que foi comprovado que tinha lá a mão suja, sabe? Batom na cueca, né? Esse cidadão aí, ele criou um projeto lá chamado ZEDs, né? O que era esse projeto aí chamado ZEDs? Os ZEDs são zonas zonas econômicas, zonas de emprego e desenvolvimento econômico. O nome é muito bonito. São regiões administrativas especiais, né, para atrair, claramente, investimento de quais países? Dos países ricos, dos países dos Estados Unidos, Canadá, os países europeus, mas, sobretudo, Estados Unidos, tá? Então, o que estava por trás disso daí? Primeiro, essas zonas especiais, as empresas não pagam absolutamente nada, não pagam nada, zero de imposto, entende? Eu não posso confirmar, mas o que me chegou a informação também de que até mesmo a construção das plantas, né? O governo de Honduras tinha que colocar dinheiro na construção dessas plantas para aliviar demais para as multinacionais, né? Até aí você fala, pô, é complicado, tal, mas a gente pode ter visto isso em alguns lugares do mundo. Não era isso. No segundo momento, o que as ZEDs representariam? Representariam áreas, né, administrativas com leis próprias. Tá? Leis próprias nessas ZEDs, né, que estavam se ampliando, havia um projeto ali de crescimento, de tomada de um território absurdo de Honduras. Num certo momento, essas ZEDs passariam a mandar completamente nessas áreas. E a Constituição de Honduras não entraria nesses lugares. Tá? Virariam cidades empresariais com leis próprias, né? Que não pagariam imposto, que não reconheceria o governo de Honduras, né? Que teria um aeroporto que faria o trânsito diretamente desses lugares aí para as nações desenvolvidas, né? E até mesmo, veja você, né? Enquanto os caminhões, né, com produtos saíssem para chegar a um porto ou para chegar ao aeroporto, para transportar tal, esses caminhões não poderiam ser submetidos a nenhum tipo de legislação, sequer receber multas, mais ou menos como acontece em alguns casos aí, de alguns países com veículos de embaixadas. Né? Então, é um negócio assim, o que seria isso? Isso seria um pouco desse projeto dos ultra neoliberais, né? Mais ou menos assim, que lembra um pouco o que o Trump pensava em fazer lá em Gaza. Tá? Eles querem, na verdade, ter zonas de controle no mundo que são completamente deles. Né? Isso nos remete àquela ideia do significado da crise do capitalismo. Ou a gente toma esse processo, né, e luta para mudar isso para algo melhor, ou eles vão sempre fazer esforços para piorar isso daí. Tá? Para piorar isso daí, que é mais ou menos algo que todo marxista sabe, né, que é necessário tomar controle do processo, porque senão, né, o capitalismo, ou se rompe com o capitalismo, ou ele vai se transformar cada vez mais em algo terrível para a classe trabalhadora. Então, essas ZEDs aí eram um pouco a expressão disso daí. Né? Seriam locais com leis próprias, que não teria nenhuma relação com a Constituição do país, praticamente tomaria parte de Honduras, tá? Teria praticamente uma Constituição própria, né? Não pagaria imposto nenhum para Honduras, nada. E como é que um presidente do país concorda com isso? Que empresas dos Estados Unidos tomem um território de Honduras e praticamente transformem esse território em território dos Estados Unidos dentro de Honduras. Ou seja, era um presidente de Honduras, que evidentemente não era nada hondurenho, digamos assim, não era nada patriota, digamos assim, patriota num bom sentido, né? Então é um escândalo que está acontecendo no mundo, e isso nem chega para a maioria das pessoas. O que chega a Xiomara Castro é uma ditadora, ela está mexendo com as liberdades individuais lá em Honduras. Xiomara Castro é isso, Xiomara Castro é aquilo. O negócio foi tão sério, né? Tão séria a perseguição à presidente de Honduras, que o próprio presidente de El Salvador foi na defesa dela, tá? Até o presidente de El Salvador defendeu a Xiomara Castro, que sofreu muita pressão e que só não caiu, porque também ela assim como a Cláudia Sheinbaum, ela é uma mulher da borra, sabe? Borra de café, sabe? Ela também é um mulherão da borra, sabe? A Xiomara Castro. E pouco se fala dessa outra heroína que a gente tem aqui na América Latina. Infelizmente o pessoal dá muitos ouvidos, né, para esses estigmas que se criam, persegue, viola direitos humanos.
Na Nicarágua lá, todo mundo, Nicarágua, violadora de direitos humanos. Cara, que é mais violador de direitos humanos do que os Estados Unidos não existe sobre a face da Terra. Não existe sobre a face da Terra. Então, sempre vem essa mesma história, né? Para tentar desfazer dos grandes líderes nacionalistas latino-americanos. Sempre foi a mesma estratégia, né? Mas essa questão da CELAC, eu acho que ela ganhou um relevo, né? Com a eleição do Trump, com a posse do Trump, né? O Trump é um cara que está quase que aguçando e estimulando esses processos de nacionalismo latino-americanos e de soberania mundial, né? De luta por soberania mundial. Eu acho que eu já dizia isso lá antes dele tomar posse. O Trump vai ser bom nesse sentido, né? Claro que tem um lado negativo nas políticas do Trump que afetam o mundo de uma forma negativa, mas a gente também precisa ver esse lado aí que para nós eu acho que estimula, né, uma luta maior por soberania, né? Até essa leitura boa. Essa semana teve esse episódio, né, o Josa, do secretário do estadunidense reafirmando que a América Latina seria o quintal dos Estados Unidos, que eles teriam que retomar o controle do quintal, e o diplomata chinês dizendo que a América Latina não é quintal dos Estados Unidos. E olha, essa declaração do diplomata chinês é extremamente importante do ponto de vista geopolítico, porque nunca na história da diplomacia a China deu uma declaração, declaração fortíssima do ponto de vista diplomático, porque isso aí existia um verdadeiro pacto de que a América Latina efetivamente era o quintal estadunidense, e ela está deixando de ser. A gente está vendo, nós acabamos de falar aqui de Cuba, né? Com a Rússia entrando, com parcerias com a China, Bolívia e Cuba entrando nos BRICS, o Brasil há muito tempo já nos BRICS. Então, a América Latina ela vem deixando de ser, ainda não conseguimos deixar de ser o quintal definitivamente, né? Tu falaste muito bem aí, né, Josa? A gente ainda não conseguiu se emancipar definitivamente do imperialismo aqui na América Latina como um todo. Mas essa declaração da diplomacia chinesa me deixou muito feliz ouvir isso aí, porque eles questionam um dogma de décadas aí na geopolítica mundial, né? Duas questões sobre essa questão aí, eu vou pontuar, mas antes disso, falar sobre essa boa leitura, né, que você teve aí, quando você falava que, de repente, poderia ser bom por causa disso. A gente precisa ter um entendimento de que os Estados Unidos, eles vêm antes, né, dos democratas e dos republicanos. Só para não perder aqui, o Denis Dias, em relação a Honduras, lá, o processo de entrega de Honduras, é praticamente um ancapistão que estavam criando em Honduras. Exato, é perfeito, a leitura é perfeita. Era isso mesmo, tá? Não, imagina, era isso mesmo. E, inclusive, né, os trabalhadores ali tinham direito a pagamento, tá? Um pagamento, no fim do mês, não tinha direito a nenhum tipo, não nada, tá? Absolutamente nada que você possa imaginar, nada. Né? Nenhum tipo de... ficou doente, amigo, se vira, né? Se vira, mas eu preciso trabalhar. Olha, você tem que trabalhar mesmo, porque você não tem direito a não trabalhar quando você estiver doente. Né? Então, o que significa? Tem que trabalhar até morrer, né? Como aconteceu no nascimento das fábricas, aí você morre, simplesmente alguns vão lá, pegam o seu corpo e jogam fora. Né? É isso que os ANCAPs querem, né? Porque eles não querem lei, não querem nada. Não querem... eu acho que esse negócio de ANCAP aí, eu vejo às vezes tem um outro podcast aí e tal, se alguém me chamasse para debater, falar, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não quero perder tempo com esse bando de vagabundo. Né? Não quero perder, não dá. Essa gente faz mal pro mundo. Essa gente que toma, com 30 anos de idade, toma todinho na cama, não dá para aceitar conversa com essa gente. Sabe? Não dá, é demais. Sabe? Eu me reservei, sabe, ao direito de estudar, minimamente, sabe, ao longo da minha vida, já que eu tive condição para isso, estudar, sabe, para tentar fazer uma leitura que contribuísse de alguma maneira para o debate sobre os rumos do nosso mundo. Eu não vou perder meu tempo com esse bando de moleque, tá? Não dá.
Então, era o que mais ou menos, como foi muito bem lido aí, né? Era o que eles estavam querendo fazer lá em Honduras. Mas quando essa